Estamos começando o Papo de Camelo, podcast criado para conversar com pessoas que fazem a diferença no nosso ecossistema de inovação e startups. Eu sou o Luiz Gomes, já empreendi startup até a venda para uma gigante global, tenho apoiado o desenvolvimento de milhares de startups pelo país nos últimos anos e hoje eu atuo fortemente com inovação como elemento estratégico tanto para o meio empresarial quanto no meio público, como eu faço hoje na cidade do Recife, de onde eu falo. Agora vamos ao que interessa. Espero que essa conversa te traga insights, informações e te ajude na tua jornada empreendedora e nos teus objetivos dentro do ecossistema de inovação. Vamos lá! Hoje eu estou conversando com o Gilson Arciprete, que é executivo de negócios da Minds Digital, uma empresa que trabalha com autenticação a partir do reconhecimento de voz. Uma solução bem interessante que eu estava dando uma olhada aqui. Obviamente a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas primeiro eu quero conhecer um pouco mais do Gilson. Então, Gilson, obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo. Passando a palavra para você, como eu sempre faço. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade, pela pergunta bem difícil, né? Bem ampla, né? Considerando a minha longa carreira. Então tem uma história um pouquinho longa e interessante, né? Acho que comecei trabalhando muito cedo, né? Com uns 14 anos, Banco Bradesco, né? Todo mundo acreditava, né? Que eu ia fazer uma carreira dentro do Bradesco, mas depois de 10 anos de Bradesco eu resolvi ir para o mundo. Fui para o Canadá, fui estudar, aprendi um pouco, aprendi bastante, né? E quando eu voltei para o Brasil, aí eu entrei nessa área de tecnologia, né? Na época eu fui dentro da divisão de telecomunicações, né, da Nokia. Eu fui o primeiro funcionário brasileiro deles, isso lá em 1997, né, longo tempo. E aí depois disso eu fui sempre trabalhando com tecnologia, soluções, né, sempre baseado em software. Trabalhei em várias empresas, né, do mundo inteiro. Trabalhei com empresas israelense, indiana, inglesa, americana, com de várias e várias culturas. E aí eu comecei, diria assim, nos últimos 15 anos eu comecei a focar muito nessa parte de segurança, tecnologia, fraude, né, proteção da pessoa, proteção de cliente. Então comecei a vender soluções de fraude. Há 3 anos, mais ou menos, eu entrei, né, nessa linha de soluções, né, de biometria, soluções seguras de autenticação e trabalhar especificamente com a biometria de voz. Isso é a minha história, né, resumida, né, no ponto de vista profissional, né, acadêmica. Sempre fui uma pessoa que estudou muito, então eu fiz vários e vários MBAs, pós, né, desde cyber, marketing, gerenciamento de projeto, administração, contabilidade, fiz de tudo. Sou casado, muito bem casado, não tenho filhos e tenho um pet, sou pai de pet e hoje em dia, né, sou um maratonista, sou um grande corredor, sou um dos 483 brasileiros que até hoje conseguiu completar as 6 principais maratonas do mundo. Pô, sensacional, sensacional. Então, bom, já aproveitando nesse espírito olímpico que a gente está vivendo nessa época e com esse perfil maratonista também aqui, a gente sabe que empreender de uma forma geral, mesmo quando a gente está falando num ambiente de inovação, tecnologia, a gente sempre tem que se preocupar em ter uma visão de longo prazo, né? Então, a gente costuma brincar nesse meio de startups falando que a gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona. E veio muito a calhar essa experiência, porque duas coisas me chamam a atenção. Pô, várias coisas me chamam a atenção na sua história, Gilson, mas duas coisas eu queria pontuar. Uma é, de fato, essa experiência em algumas empresas gigantes de mercado. E, obviamente, me chama a atenção hoje você tá numa empresa de autenticação antifraude nacional, com um produto inovador. E a gente sabe que existe uma mudança de paradigma comportamental, principalmente, muito grande entre você sair de uma corporação global e você vir para uma estrutura, vou considerar uma estrutura menor, cujos desafios são gigantes, e trazer essa carga de experiência para cá, né? Então, o primeiro ponto da tua jornada aí que eu queria levantar é como foi essa decisão para aceitar o desafio da Minds
entrar nesse mercado, e aí daqui a pouco eu vou aprofundar um pouquinho mais, inclusive no cenário Brasil, sobre fraudes digitais, que a gente vive num país que tem um índice gigantesco de ataques cibernéticos, né? Então, assim, dos mais simples aos mais complexos, mas primeiro ponto é, como é que foi essa tua decisão? Assim, cara, eu vou para Minds agora e eu vou levar essa minha expertise toda de mercado para lá. Boa pergunta. Na verdade, assim, não é, né, uma mudança fácil, né? Quando você vem de um histórico, né? Grandes empresas, né, grandes corporações, né, empresas já consagradas globalmente, você passar, né, para esse conceito de startup é um grande desafio, né? E até mesmo, como eu falei, eu estou nesse ramo, né, da biometria de voz há uns 3 anos, só que eu estou na Minds há 1 ano e pouco, e os 2 primeiros anos eu trabalhei na Nuance, que é uma empresa que foi comprada pelo grupo Microsoft. Então, assim, foi uma mudança muito radical, né? E eu acho assim, eu precisava, né? Eu acho que essa mudança não é fácil, mas assim, é aquele negócio de você começar a enxergar mais mais do que assim de você trabalhar, você começar a ver trazer um pouco para sua vida de propósito, né? O que que você quer para sua vida? O que que você quer fazer de diferente, né? Eu acho que trabalhar com a biometria de voz é uma coisa assim que assim, eu acordo todo dia pensando assim, eu vou ajudar a proteger as pessoas de fraude e eu vou ajudar as pessoas a terem uma melhor vida, uma melhor experiência. Porque todo mundo hoje em dia, quando precisa de um atendimento, né, quando você fala, vou ligar para o meu banco, vou ligar para a minha telco, vou ligar para o governo para saber do meu benefício, normalmente são experiências que costumam ser um pouco não tão amigáveis, né, porque você realmente não, que eu sempre falo nas minhas apresentações, palestras, né, ninguém liga para um atendimento porque está feliz. Sempre a pessoa tem um problema e ela, se você puder melhorar esse momento, né, da pessoa, acho que isso é bacana. Então, essa mudança, né, mais do que trazer, né, a minha bagagem, aceitar esse desafio, né, trabalhar numa empresa pequena que está iniciando, quer dizer, iniciando em termos, né, a Mind já tem aí estão fazendo 7 anos já de mercado, temos clientes já ativos utilizando a nossa tecnologia, mas assim, de eu continuar numa linha que eu me identifiquei muito, né, disso de proteger as pessoas contra as fraudes, proteger as empresas contra as fraudes e tentar melhorar a vida delas. Então, assim, eu acho que é aquilo, né, juntar a um grupo de pessoas que já vinham com esse perfil, né, de empreendedores e aquilo de no dia a dia você trabalhar e fazer esse balanço, né? Porque assim, tem muita coisa que vem dessa aprendizado corporativo, empresas grandes, estruturadas que ajudam, mas tem muita coisa que não se adapta, né? Então é aquilo, né? É um aprendizado também para mim, né? De ter esse conceito de trabalhar uma empresa nacional, sabe, de buscar, né? De saber que o produto, a solução, aquilo que eu estou vendendo, eu tenho muito da minha própria decisão, né? Coisa que quando você trabalha em empresas, né, grandes corporações, já é difícil, né? Você depende muito mais, né, de um roadmap global, o que globalmente isso é necessário. Não, aqui eu trabalho com cada cliente que eu converso, eu pego as necessidades deles, eu trago isso, converso com o pessoal de produto, a gente implementa, a gente disponibiliza, a gente aprimora. Então isso eu acho que é muito compensador, né? Porque todo mundo acho que tem essa visão desse propósito de tornar as relações mais seguras e ao mesmo tempo melhorar a experiência das pessoas. Isso é muito legal porque tem algo nas startups que eu acho importante para o mercado, que é o fato de conseguir ter uma relação mais próxima com o mercado, né? E isso que você falou, acho que se reflete muito nesse comportamento macro, vamos dizer assim. E tem uma coisa na tua fala também que chama a atenção, que é como você adquire autonomia nas tuas atividades, né? Então essa questão de você poder estar à frente, de poder estar na relação com o mercado, de poder tomar decisões e eventualmente até direcionar estrategicamente uma decisão da empresa, essa é uma autonomia que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que está inserido no meio das startups como um todo, né? Então, seja a figura empreendedora, mas seja as pessoas que fazem parte do time. Eu converso com muita gente que levanta a questão de, pô, será que vale a pena trabalhar numa startup? E um dos primeiros pontos que eu costumo levantar é isso, cara, você vai ter
autonomia e a responsabilidade por ter essa autonomia, né? Então, assim, é quase também uma figura empreendedora, né? Você está numa startup, você também está empreendendo de alguma forma, porque você entra com uma carga de responsabilidade que muitas vezes é maior em termos críticos do que nas grandes empresas, né? Nas grandes empresas, você meio que está coberto por uma série de regras e fatores que primeiro te limitam, mas também te protegem de uma série de coisas. Num ambiente como uma startup, não, é como se você estivesse nadando em mar aberto, né? Então, assim, você tem o oceano inteiro para nadar, porém é o oceano inteiro para nadar. Ao mesmo tempo que é livre, é uma responsabilidade muito grande. Então, acho que isso é muito perceptível na tua fala. Mas uma coisa que eu também queria entender um pouco da tua visão, Gilson, é hoje, e aí eu posso também estar fazendo uma leitura errada, mas eu vejo poucas startups no Brasil que de fato tem uma solução de segurança. Uma coisa é você ter segurança como parte do serviço, outra coisa é você ser uma empresa de segurança. E isso tem um reflexo para mim, que eu posso também estar fazendo a leitura errada, por isso eu quero ouvir a tua opinião. Isso talvez a gente não tenha um volume muito grande de startups focadas em segurança pela de fato complexidade de você operar um negócio como esse, né? Então o mercado hoje, querendo ou não, ele está imerso no ambiente digital e a segurança digital ela se torna um patrimônio do negócio. Então, como é na tua visão os desafios para uma startup, uma empresa como a Minds, de fato se fincar no mercado, né? E eventualmente isso fazer com que a gente entenda por que a gente não tem tantas startups no país falando e operando soluções de segurança. Sim, sim. Não, realmente, assim, existem, né, algumas empresas que elas entram nessa área de segurança, né, tentam fazer, né, fazer o empreendedorismo nessa área, mas eu diria assim, que acaba sendo uma área um pouco, vamos dizer assim, complexa. Então, fazer uma analogia com a Minds, né? A gente faz biometria de voz, esse é o core da nossa solução. Mas a biometria de voz, a tecnologia não foi inventada pela Minds. A biometria de voz, assim como qualquer biometria, são tecnologias, elas foram definidas, elas são utilizadas há muito e muito tempo no mundo, né? O que a Minds ela faz, ela pega os conceitos, né, como é utilizado, né, o básico, né, do que é a biometria de voz e molda aquilo para uma solução de necessidade do mercado brasileiro. A gente está fazendo isso no mercado brasileiro, a gente está fazendo isso também já expandindo, né, não só no Brasil, mas está expandindo para o mundo. E é um pouco assim dessa dificuldade, né, porque quando você fala de segurança, os parâmetros, os critérios são muito diferentes. O que eu quero dizer com isso? Uma regra, um padrão de segurança, se eu estou conversando com um banco, por exemplo, é diferente de um banco digital ou um banco tradicional, um banco com milhões e milhões de clientes, ou um banco digital que acabou de ser lançado, são necessidades diferentes. Eu estou falando da mesma tecnologia, a mesma solução, onde eu tenho que implantar, por exemplo, o governo, onde aí eu não estou falando de cliente, eu estou falando de cidadão, né? Você como cidadão, né? Como que você utiliza nessa tecnologia ao seu favor, ou você vai falar de varejo, ou você vai falar de telco. Então, assim, é uma solução que ela tem que estar preparada para ser, ela tem que ter essa flexibilidade e essa agilidade. E é justamente essa ideia da startup é de você reagir rápido, né? Então, assim, quando você fala em tecnologia e segurança, normalmente você tem, né, os grandes players, né, as grandes soluções. E quando você fala de segurança, você vai para o mundo cyber, você vai para o mundo de autenticação. Então, é uma área muito aberta, né, de segurança. Então, assim, acaba sendo muito fácil dentro de uma startup de você ver quais são os mercados que estão mais maduros, né, para poder consumir essa tecnologia e ir ajustando. E aquilo de você ter essa flexibilidade de ajustar, por exemplo, se você tem uma necessidade para o banco, como que eu utilizo esse meu conhecimento, essa minha experiência para poder trazer isso para um varejo, para um ramo de ensino, de estudos e assim por diante. Como que eu trago tudo isso? Porque no fundo é aquilo, né? Volta àquela questão que eu falei do propósito. Eu quero melhorar a segurança das pessoas, eu quero melhorar a experiência. Isso se aplica em todos os mercados, em todo e qualquer mercado. Só que esse nível de segurança e nível de experiência, ele vai variar dependendo
da empresa que eu estou falando, do órgão de governo que eu estou falando e assim por diante. Então, assim, acho que a dificuldade de você ter um volume muito grande, eu acho que você tem empresas que estão inovando, criando soluções diferentes, não, tentando alguma coisa diferente, mas talvez seja realmente um número limitado, né, comparado com as pessoas que estão inovando, né, empreendendo para uma escala, uma abertura muito maior. Isso é interessante porque também quando a gente fala de segurança, a gente está falando de um mercado que ele é transversal, né? Então, todos os mercados têm alguma necessidade de solução de segurança. Então isso também cria aquela sensação de tipo, esse mercado é sempre um mercado grande, mas tem uma coisa que você falou que eu achei muito importante, que é saber identificar qual o seu ponto de especialidade, né? Então, quando a gente olha para Minds e a gente olha a autenticação por voz, a gente percebe que no universo de autenticações, no universo de possibilidades de segurança de informação, de transação financeira, vocês identificaram um nicho e se especializaram nesse nicho para se colocar no mercado. E aí, entendendo um pouquinho mais sobre isso, qual na tua visão é as vantagens, e aí falando um pouco mais do serviço Minds, tá? Qual na tua visão as vantagens da autentificação, quais as vantagens da autenticação por voz e quais os desafios, né? Porque a gente sabe que qualquer solução de segurança traz ali um conjunto de desafios por tratar geralmente de dados sensíveis, né? Então, na tua visão, na tua experiência, quais são as oportunidades e a importância, falando um pouco mais do serviço da Minds, e os desafios de trabalhar com autenticação por voz? Contando, vou dar uma resposta um pouquinho longa, né? Contando um pouco, né, de uma visão, né, de mundo, né, e como as coisas estão acontecendo, né? Então você olha hoje em dia, como eu falei, a tecnologia de biometria de voz, ela é tão antiga quanto as demais. Só que uma visão de mundo, não só o Brasil, você vê que o mundo se massificou muito no uso da biometria facial, né? Para tudo você usa a biometria facial, que é uma boa tecnologia, não vou entrar no mérito de questionar a tecnologia. Só que existe um gap muito importante. Como que você faz uma autenticação biométrica segura de uma pessoa que ela pode estar usando um canal digital, mas ela pode estar usando um canal de voz. Ela não pode estar... Que nem o exemplo que eu dei, você liga no seu banco porque você quer solicitar um cartão de crédito. Como que o banco vai autenticar sabendo é o Luiz que realmente está solicitando o cartão de crédito? Você não consegue usar facilmente uma outra tecnologia de biometria. Então a biometria de voz ela começa a cobrir esses gaps, né? E mesmo assim você fala, bom, mas eu tenho outras formas, posso fazer perguntas, respostas, mas assim, aí você começa a olhar também a situação, né, de mundo, né, não só Brasil, vazamento de dados, né, e você vai juntando todas as coisas, quando eu falei, você liga para um atendimento, você normalmente tem urgência, você tem uma coisa para solucionar, aí você liga no atendimento e começa as perguntas, seu nome, endereço, nome da mãe, nome do pai, sabe, aquele monte de perguntas que não prova nada. Porque se os seus dados estão vazados e um fraudador tenha acesso a essa informação, ele vai saber as respostas e você não vai fazer uma autenticação segura. Com a biometria de voz, não. É justamente isso. Não adianta a pessoa ter a resposta correta. Você tem que ser a pessoa, né? Então hoje a tecnologia, como que ela evoluiu? Hoje com 2, 3, 4, 5 segundos de áudio livre, né, e até assim, de evolução de tecnologia, você não precisa falar frases específicas. Então, hoje em dia, se você liga, vou pegar o mesmo exemplo do banco, eu quero um cartão de crédito. Quando a pessoa me atende, eu falo, eu quero um cartão de crédito. Só de eu falar isso, a pessoa já sabe que está falando comigo, já verificou, já fez o live, né, para saber se é o Gilson que está falando, sim ou não. Sabe que não é uma gravação, ou seja, não foi alguém que gravou, o Gilson falando, está usando. Não foi alguém que usou IA e criou uma voz sintética do Gilson e está tentando utilizar. Isso tudo é feito de forma transparente. Então é justamente aquilo, volta sempre àquela questão do propósito. Dar uma relação segura e minimizar a experiência.
Então, assim, só de você falar o que você quer, você já tem áudio suficiente que você seguramente consegue identificar se é a pessoa sim ou não. E mais do que isso, se é uma pessoa que é um fraudador conhecido e você já tem essa voz, né, desse fraudador cadastrado, eu consigo identificar, falar, não, além de não ser o Gilson, essa voz pertence a um fraudador. Que é isso tudo de forma assim, muito rápida, que nem impacta a experiência. Então, por isso assim que o que a Minds está fazendo é aquilo de dar essa segurança, tanto nos canais de voz, nos canais de dados, né? Então, se você olha, por exemplo, um perfil muito típico, né, que Brasil e a região, atendimento, né, uma coisa que virou muito comum hoje é você fazer atendimento via WhatsApp, né, uma coisa muito comum. Né, a pessoa usa o WhatsApp. E qual que é o perfil da maioria das pessoas? É utilizar áudio. As pessoas se sentem mais confortáveis em mandar áudio do que elas digitarem. E é a mesma situação. A pessoa manda um áudio solicitando, eu quero mudar o meu endereço de cobrança, por exemplo. Só da pessoa mandar um áudio dizendo que é o que ela quer fazer, eu consigo saber se realmente é a pessoa. Então é aquilo. Você fecha a porta, a gente consegue fechar a porta para a fraude, a gente consegue melhorar a experiência do cliente. E quando a gente identifica, né, é aquilo, tempo real, você identifica uma situação fora do padrão, de forma instantânea, você consegue notificar, você consegue bloquear, e você consegue preservar muito a segurança, né, da pessoa que está tentando fazer a tradução. Quando você falou de segurança, eu lembrei de uma apresentação que eu vi alguns anos atrás, também sobre segurança, e o apresentador usou o exemplo de colocar câmeras de segurança numa casa para falar sobre o ambiente de segurança digital. E ele trouxe um comentário que era assim: se você não consegue pensar como o fraudador, no caso, como ele usou, como o bandido pensa, como é que você sabe onde você vai colocar suas câmeras de segurança? Então eu acho que na tua resposta tem um pouco da percepção de você saber o comportamento do fraudador. Né? Então você trouxe aqui elementos que eu acho que são chave para você desenvolver uma solução de segurança. Você sabe quais dados geralmente o fraudador tem da pessoa que vai ser ali lesada. Você sabe o comportamento que esse cara tem para se beneficiar de algo que não é dele. E você começa não só a proteger a pessoa, mas a descobrir o fraudador. Né? Eu acho que isso é uma percepção de qualidade de serviço que é muito importante, principalmente nesse momento de mercado que a gente está vivendo. E você tocou num ponto que eu ia tocar, né? E foi bom você ter levantado essa bola na sua resposta, porque eu queria juntar esse comentário com outra coisa. Eu vou voltar para o Gilson maratonista, olhando aí para o longo prazo. O que é que tu enxerga, Gilson, nessa visão de longo prazo? E a gente sabe que no ambiente digital o longo prazo não é tão longo assim, mas tua visão de longo prazo, considerando que a gente está vivendo um momento de mercado onde a criação sintética como um todo, ela está ganhando muita força, né? Então, desde a produção textual até a produção vídeo e, obviamente, a produção de voz, que emulam outras pessoas, que criam o que se chama hoje de deepfake, né? Ou seja, você cria imagens falsas com um nível de similaridade que muitas vezes é no detalhe para você perceber o que é verdadeiro e o que é falso. Então, na tua visão de alguém que trabalha com autenticação por voz, alguém que está no mercado de segurança, qual é a tua visão de longo prazo para esse mercado, para os cuidados que as pessoas também têm que ter, né? Porque a gente sabe que também não adianta você depositar 100% de tudo que você faz nas plataformas de segurança se você também não se previne minimamente de situações que podem lhe colocar em risco, né? Então, qual é a tua visão sobre isso? Aí, falar um pouco do como estar hoje, né, o que está acontecendo, e para poder falar no que eu enxergo para o futuro, eu espero que aconteça. Né? Hoje em dia é muito fácil fazer IA, né? Usar a IA para fazer o mal. Né? Você consegue criar uma voz sintética, não fazer um deepfake do Gilson, do Luiz, né? Coisa mais rápida, né? Coisa mais simples de se fazer. Né? Não requer nada assim muito absurdo. Mas o antídoto para isso, né, quando você fala, a gente está falando da biometria de voz, ele existe.
né? Então, hoje em dia, né, quando a mais, você manda esses segundos de áudio. Em até 1 segundo eu te dou uma resposta, eu consigo afirmar se é você falando sim ou não, se é uma gravação ou se é uma voz sintética. Então existe essa proteção. Essa proteção existe. Eu, Gilson, como pessoa física, né? E eu até mesmo profissional, assim, o que eu vejo, assim, o que me preocupa hoje não é nem a relação quando ela envolve empresas, e sim na relação pessoal. E o que eu quero dizer com isso? Mesmo exemplo, bancos, telcos, governo, varejo. As empresas, elas têm condições de adotar tecnologias seguras de biometria de voz, e com 1 segundo, ou seja, se alguém fizer uma voz sintética do Gilson e entrar em contato com essa instituição, essa empresa consegue identificar em até 1 segundo isso e consegue barrar. Então, assim, as empresas, elas têm a opção de se barrar. Acho que isso está mais perto. As empresas no mercado em si estão se movendo para isso. Existem muitas e muitas empresas que estão testando, né, cada vez mais a tecnologia da biometria de voz. E isso é um ponto que está num bom caminho. Agora, a parte que a biometria de voz não está, ela não vai conseguir impedir, é na relação pessoa a pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Se alguém fizer uma voz sintética do Luiz e mandar um áudio com a voz sintética do Luiz, um amigo, um parente seu, essa pessoa, ela não tem a tecnologia para fazer essa detecção. Ela vai acreditar em você, ela vai ligar para o banco dela, vai fazer uma transferência, vai fazer um Pix, e não tem como o banco pegar. Por quê? Porque a pessoa que ligou, porque ela confiou num deepfake. Então, assim, nessa relação pessoa a pessoa, ainda não existe esse mecanismo de você fazer essa detecção. Então, assim, aí entrando na resposta, o que eu acredito que vai acontecer e deva ser o caminho, que vai ter muita regulamentação. As grandes empresas, né, que fazem, né, vozes sintéticas, já existe, né, manifesto delas, assim, no sentido de usar a criação de forma segura, no sentido de você colocar uma marca d'água, uma identificação, que isso facilita outros tipos de software fazer a identificação. Então, na relação pessoa a pessoa, talvez você vai ter uma facilidade muito maior lá para frente. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, isso que eu acredito, acho que isso vai acelerar, acho que conforme as pessoas verem que as suas relações, né, com seus fornecedores, seus prestadores, já começa a se tornar seguro com a biometria de voz, acho que vai haver um movimento muito grande para essas relações pessoais também sejam protegidas. Que se eu... É aquilo, você fazer uma voz sintética, um deepfake, você criar essa voz sintética, essa voz gerada por IA, não é errado. É algo que a tecnologia te permite. O problema é que as pessoas usam isso para o mal. E é esse mal que tem que ser detectado. Então, eu acho assim, precisa, no primeiro momento, que é o que está acontecendo hoje, as empresas estão se preparando contra esses deepfakes através de tecnologia de biometria de voz, mas eu acho que isso vai ter que rapidamente se massificar para o indivíduo, para a pessoa física, para quê? Para que ela seja protegida, né? Fazendo até um gancho final, nós estamos num ano de eleição, né? Sempre tem eleição, né? Quase todos os anos. Então imagina o quanto de deepfake pode ser gerado. Né? Isso não só no Brasil, nos Estados Unidos, todo qualquer lugar. Então você, como pessoa, né? Por exemplo, se você receber aquele áudio que alguém deu um forward, você olhar no seu celular, ele vir com uma marquinha e falar, olha, essa voz, ela é sintética, alguém criou. Então acho que é isso que eu gostaria, eu acredito, acho que vai caminhar para isso. E como você falou, acho que a tecnologia ela evolui rápido, eu acho que esse vai ser um processo que tende a ser rápido por uma pressão não só de Brasil, mas global. Acho que isso vai ser uma grande necessidade. Isso é muito legal porque isso, o exemplo que você deu agora no final faz muito sentido, primeiro para o momento que a gente está vivendo, né? A gente está num ano eleitoral no Brasil e a gente vê problemas e mais problemas eleitorais em outros países. Uma das minhas atividades hoje é ligada à Prefeitura do Recife, né? Eu estou na gerência de impulsionamento de startups aqui da cidade e a gente recebeu nas últimas semanas orientações do TRE mostrando claramente
explicitamente a proibição de uso de IA para uma série de coisas no período eleitoral. Só que a gente que é de tecnologia, a gente lê aquilo e, no mesmo exemplo que eu dei da palestra que eu vi 10 anos atrás, você sabe todas as brechas que podem ser identificadas ali e que quem quiser fazer mau uso da interpretação daquele texto consegue fazer. Então eu acho que tem muito dessa linha futura da segurança da informação, esse controle de geração de informação, de onde aquela a informação foi gerada. E não. Hoje a gente consegue fazer aquele antitrust, né? A gente consegue fazer a análise da veracidade da informação. Né? Então, tem casos recentes, né? Você posta um conteúdo numa rede social e a rede social consegue botar uma tag ali dizendo: ó, essa informação que está aqui é bom que você possa verificar a autenticidade da informação. E o que eu acho que vai acabar acontecendo, naturalmente, é que como você falou, essas tags apareçam para coisas que foram geradas automaticamente ou sinteticamente. E tem uma coisa que talvez a pessoa que está ouvindo a gente não saiba, mas qualquer informação digital, essa nossa conversa aqui, digitalmente ela tem um ID. Então, a partir do momento que você consegue vincular tags fixas para o que foi gerado por inteligência artificial nesses IDs, quando você faz as autenticações de segurança, você já parte do princípio que aquele dado digital ele foi criado sinteticamente. Então, existem formas tecnológicas de fazer isso, mas isso precisa virar regra. Porque enquanto não for regra, você tem essa liberdade de criação que pode ser super positiva para uma série de coisas, mas dependendo do uso, você pode ter uma série de problemas. E esses problemas eles vão ganhando proporções gigantescas muito rápido. Né? Então, enfim, mas é bom ver soluções como a Minds, pessoas como você que trazem essa experiência de mercado e trabalhar com segurança de informação como um todo, de estar olhando para algo que é tão pessoal, mas ainda precisa ser trabalhado enquanto visão de identidade, que é a própria voz, né? Ou seja, a identificação da pessoa por voz é algo, como você disse, histórico, mas uma vez que você consegue formalizar isso nos processos de relacionamento, pessoas, empresas, entre pessoas, você cria um nível de qualidade nessa relação absurda, né? E é muito bom ver uma solução nacional trabalhando com isso, focando nisso. E eu queria perguntar se você gostou do papo. Foi muito bom. É sempre bom, assim, eu adoro falar desse tema, né? As pessoas até brincam, né? Que eu né, no meu papel, né, eu sou anti-vendedor tradicional, porque eu quase não uso PowerPoint, né? Eu entro nas reuniões, fico 1 hora, às vezes 2, 3, e vou falando, porque assim, porque eu acho que é um tema muito rico, né? É um pouco disso de você gostar e acreditar naquilo que você está fazendo, né? De saber que isso é bacana. Eu acho assim, a oportunidade de estar participando aqui é excelente, né? Você conduziu muito bem, né, as perguntas, acho que a coisa fluiu bacana, acho que serve para poder, mais uma sementinha, né, para as pessoas que vão estar ouvindo, né, acompanhando, né, de ver, né, que existe muita tecnologia, existe muita coisa boa, existe muito trabalho, né, regulamentação, né, proteção. Não adianta só ter tecnologia e não ter uma boa regulamentação, porque a pessoa do mal sempre vai procurar as brechas, né. E por isso que a gente sempre fala, quem trabalha nessa área de segurança, né, a pessoa não fica desempregada, né, porque sempre as pessoas vão achar brecha para fazer o mal de alguma forma. Aquilo que é feito para o bem, a pessoa vai lá e arruma uma forma. E esse é um trabalho sem fim, né? Então é muito bacana, muito gostoso, né, trabalhar numa empresa nacional, trabalhar com uma tecnologia bacana, né, que tem os seus diferenciais, né? Se a gente olha hoje, obviamente a gente não é a única empresa no mundo que faz esse tipo de tecnologia, existem outras empresas e a gente compete de frente a frente, tem ganhado, né, nessa competição com empresas globais. Isso é muito gratificante saber que a gente está dando a nossa contribuição. Isso é muito bom. Isso é muito legal mesmo. E Gilson, eu agradeço demais o teu tempo. É muito bom conhecer cases de negócios nacionais que vêm para resolver problemas que são globalmente complexos.
Isso mostra também a qualidade dos profissionais que a gente tem no país e que muitas vezes não são vistos porque a gente olha muito para as soluções globais e a gente esquece de olhar para a nossa capacidade de criação e, obviamente, amadurecimento interno. E eu acho que isso se reflete muito, não só no teu perfil ao se conectar a Minds, mas o da própria Minds, a se colocar num mercado que é absolutamente complexo, que é muito visado, como você falou. O mercado de segurança pode mudar o que for, mas o mercado de segurança ele vai continuar sendo necessário, ser um ponto, além de transversal de mercados, mas ser um pilar dos negócios, né? Então hoje você não pode pensar em negócio nenhum sem considerar um aspecto de segurança. Então eu acho que isso é um ponto relevante. Então, obrigado por ter topado essa conversa comigo, compartilhado tua experiência. Acredito que tanto quem tem interesse em empreender na área de segurança hoje teve alguns aspectos importantes desse mercado, mas para quem está empreendendo em outros mercados, entender também um pouco mais de segurança e como essa segurança pode fazer parte das experiências, de melhorar o relacionamento dos clientes com os serviços como um todo, né? Você reforçou isso várias vezes como propósito de tornar essa relação a mais simples possível, porque o usuário precisa dessa estrutura o mais simples possível, né? O dia a dia, é a rotina, é a fala, e eu acho que vocês fazem isso com muita qualidade, têm uma visão muito clara sobre essa entrega de valor ao mercado. E para quem está ouvindo a gente, deixo aqui na descrição todas as informações sobre o Gilson, sobre a Minds. Acompanhem tanto a empresa quanto o próprio Gilson e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!